capítulo 9. Então, Luana vai... Mateus capítulo 9. E hoje terminamos este capítulo. O título da mensagem hoje é A Ceifa e os Ceifeiros. A Ceifa e os Ceifeiros. Diz aqui, capítulo 9, versículo 35, página 1039. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Irmãos, a ceifa e os ceifeiros. A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Nós estamos a continuar o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, onde o escritor, Mateus, escreveu este livro para nos apresentar a maravilhosa pessoa de Jesus, Deus entre nós, em carne. E hoje estamos a concluir o capítulo 9. A partir do capítulo 10, que iremos ver daqui para a frente, nós iremos ver Mateus com uma mudança no assunto deste livro. Vai haver aqui uma transição. Capítulos 8 e 9 que nós estudamos mostram-nos o grande poder de Jesus sobre todas as coisas com os seus milagres. Mateus quis mostrar-nos que não há limite para a capacidade do Senhor Jesus Cristo. E por isso, Mateus quer que nós vejamos que Jesus é o Messias. E, na verdade, através da escrita deste livro, Mateus, inspirados pelo Espírito Santo, ele tem estado aqui a apresentar todos os elementos importantes e salientando aquilo que é importante sobre Jesus, que ele é o Cristo, que ele é Rei. E, fazendo assim um breve resumo, capítulo 1, logo no início do Evangelho, Mateus começa por falar dos ancestrais do Rei Jesus, com a sua genealogia. Depois, o Rei chegou, quando o anjo vai falar a José que Maria, sua esposa, seria mãe do Rei. E vimos o nascimento virginal de Jesus Cristo por Maria. Depois temos a antecipação do Rei, em que ele cumpre todas aquelas profecias ao pormenor, até, vejam, profecia de que ele teria que fugir para o Egito e para depois regressar de lá. Continua Mateus e eis que vem o anunciador do Rei, João Batista, a pregar, preparando a nação para a chegada do Rei Jesus. E a seguir a isso vimos esse Rei que é aprovado com o seu batismo lá no Rio Jordão, porque Deus, o Pai, falou do céu e comprovou e disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A seguir vimos o ataque ao Rei, porque Satanás tentou Jesus lá no deserto e Jesus venceu. A seguir a isso vemos as afirmações do Rei, com o ensinamento de Jesus naquele grandioso sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus afirmou a grande autoridade que tem a palavra de Deus. E, por fim, a seguir,
Mateus apresenta-nos as provas do Rei, com os muitos milagres, capítulos 8 e 9, que também atestam a divindade de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver 3 lições. Neste trecho, versículos 35 a 38, fim do capítulo 9, 3 lições aqui. A primeira, Mateus vai nos mostrar Jesus e o seu ministério em público. Olha, o que é que ele diz? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Este versículo, aqui temos a obra de Jesus Cristo. Isto, o versículo 35, está a dizer, foi isto que Jesus fez. Há um historiador judeu daquele tempo, do tempo de Jesus, que se chamava Flávio Josefo, é um historiador, e ele escreveu que na Galileia, na região da Galileia, onde Jesus se encontra agora, havia cerca de 3 milhões de pessoas. E havia cerca de 204 cidades e vilas. Na Galileia, 3 milhões de pessoas e mais ou menos vilas e aldeias e cidades, 204. O que é que diz aqui? E percorria Jesus, o quê? Todas as cidades e aldeias. Toda aquela região, aqueles milhões de pessoas, isso fez parte do ministério público de Jesus Cristo. Jesus movia-se assim por todos esses lugares. E basicamente Jesus fazia 3 coisas. O que é que Jesus fazia? O seu ministério fazia basicamente 3 coisas. A primeira, percorria Jesus toda aquela região, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles. É a primeira coisa que está aqui. Sinagoga. Sinagoga era o local de reunião do povo de Israel. Eles iam à sinagoga, era ali que o povo era ensinado, era instruído com a palavra de Deus, que é naquele tempo o Antigo Testamento, a lei. Havia um responsável da sinagoga, um oficial, lia o Pentateuco, lia a lei de Moisés. Outro lia os profetas e os salmos, e outro explicava aquilo que tinha sido lido, pregava sobre o sentido, o que é que queria dizer essas passagens bíblicas que tinham sido lidas na sinagoga. E quando nós chegamos, por exemplo, ao livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo fala, o escritor, Lucas, diz que os crentes de Bereia eram assim também. Eles ouviam a palavra de Deus e diz que eles faziam o quê? Iam às Escrituras analisar se era mesmo assim que estava na palavra de Deus. Então Jesus fazia o quê? Ensinava nas sinagogas. Jesus entrava nas sinagogas e ensinava. Não foi só uma vez, muitas vezes. Em segundo lugar, o que mais é que Jesus fazia? Pregando o evangelho do reino. Jesus pregava, Jesus proclamava, anunciava, agora, quer na sinagoga, quer fora da sinagoga, não é? Nas ruas, nas estradas, nos montes, até dos barcos. Ele até entrou em barcos e pregava nas praias. O que é que ele ensinava? O que é que ele pregava? Diz aí, anunciava o reino de Deus. Jesus dizia, o reino de Deus está próximo. Jesus afirmava, Deus é rei, Deus é Senhor. Diz aí que pregava o evangelho do reino, ele dizia, Deus tem um reino, Deus tem um lugar preparado para que aqueles que creem nele vão para esse lugar viver nesse reino com Deus eternamente.
Jesus pregava que Deus oferece esse reino às pessoas. Como hoje nós temos de dizer, olha, Deus tem um reino e que te oferece a ti, que oferece a mim. E Jesus ensinava, olha, mas há condições, não é? Há condições para entrar nesse reino. Há regras de Deus na sua palavra para entrar nesse reino. E ele dizia, a porta é estreita e o caminho é apertado que leva a esse reino. E Jesus anunciava essas regras de Deus. E Jesus também dizia, olha, mas quem entrar para esse reino é a maior bênção, é a maior bem-aventurança, bênçãos tremendas, bênçãos eternas. Jesus fazia isto. E o Sermão do Monte é um grande exemplo de Jesus ensinar e pregar o Evangelho do Reino. Terceira coisa que Jesus fazia, o seu ministério público, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Já vimos isso aqui. Na sua vida, irmãos, na sua vida, Jesus baniu, não vamos dizer completamente, mas já vimos aqui, os irmãos podem ver ao YouTube a mensagem sobre isso, Jesus curou milhares de pessoas, multidões iam ter com ele e dizia, todos eram curados, milhares de pessoas foram curadas. Jesus baniu grandemente doenças das pessoas em Israel quando ele esteve entre nós. É por isso que João, no seu Evangelho, em João 21, 25, diz assim, olha, há, porém, ainda muitas outras... Ele escreveu o Evangelho. E os outros escreveram o Evangelho. E ele diz, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus curou, diz aqui, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas os irmãos podem perguntar, mas qual é o objetivo, qual era o propósito de Jesus fazer milagres? Um dos objetivos de Jesus fazer milagres é que eles serviam um milagre. Um milagre, as pessoas viam coisas fantásticas que Jesus falava, ou Jesus tocava, e as pessoas eram curadas de todas as enfermidades. Objetivo. Ou as pessoas olhavam para esse Jesus que fez os milagres e isso comprovava. Este é o Cristo. Este é o Messias. Este é o Filho de Deus. Este é Deus em carne que foi prometido e que está entre nós. Olha o que é que Nicodemos disse. Nós conhecemos a história de Nicodemos. Foi ter com Jesus de noite. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse assim em João 14:11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ou seja, creiam em mim ao menos por causa das mesmas obras. Creiam que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, ao menos pelas obras que vocês veem que eu faço. Portanto, os milagres serviram para comprovar a pessoa de Jesus Cristo, que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Deus em carne entre os homens. Segundo propósito, porque é que Jesus fez os milagres? Segundo propósito, tão ou mais importante que o primeiro, Jesus fez esses milagres, irmãos, para mostrar quão terno e amoroso é Deus, é o Pai. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Quem me vê em mim vê o Pai, disse ele. Eu e o Pai somos um. Se o Pai tivesse vindo ao mundo, o Pai fazia o mesmo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez, aquilo que ele disse, é o mesmo. É assim que Deus é assim que Deus faz, é assim que Deus pensa. E os milagres serviram para mostrar quão amoroso Deus é, demonstrar toda a ternura do coração de Deus.
Jesus queria que as pessoas soubessem que Deus não era como os fariseus ensinavam. Deus não era como os escribas e os sacerdotes ensinavam. Mas sim que Deus é compassivo, é compreensivo, é eterno, é amoroso, é cheio de bondade, cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Jesus tocou com as suas mãos nos leprosos. Jesus tocou nos cegos, nos paralíticos. Tocou em pessoas com febre, como a sogra de Pedro. Jesus tocou com as suas mãos onde doía as pessoas. E foi simpático, foi gentil, foi atencioso, foi amoroso. Veio aquele chefe da sinagoga, vem comigo, vem, minha filha morreu agora. E eu sei que se tu lhe puseres a mão, ela vai ressuscitar. Aquela mulher veio, basta tocar, só no vestido dele e eu vou ficar completamente curada. E Jesus curou todas essas pessoas. Todos os milagres. E isso fazia parte também do propósito de Jesus. Mostrar, Deus é assim. Deus é assim. Então, primeira lição que temos aqui, versículo 35, Jesus e o seu ministério público. Aquilo que ele fez enquanto esteve entre nós. Em segundo lugar, uma pergunta. O que é que motivou Jesus a fazer isto? Porque é que Jesus fez estas coisas? Porque é que Jesus se importou? E porque é que Deus se importa? Versículo 36. Está a falar de Jesus. Vendo as multidões, é assim que Deus pensa. E Jesus também. Teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então, nesta pequena frase do versículo 36, se alguma vez nos perguntarem o que é que levou Jesus a ser essa pessoa que ele foi, olha, podemos ler este versículo. Temos aqui todos os motivos de Jesus, nem mais nem menos. Porque é que Jesus curou as pessoas? Porque é que ele lhes ensinou a palavra de Deus? Temos a maravilhosa revelação do coração do nosso Senhor, aqui. E então, se houve 3 elementos no seu ministério público, que era ensinar, pregar e curar, também há 3 elementos aqui que nos falam do motivo de Jesus ter feito essas coisas. Vejamos o primeiro motivo de Jesus ter feito o que fez. Compaixão. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Grande compaixão. Compassivo. Jesus viu as multidões e esta palavra quer dizer, Jesus sofreu com elas. Sofreu com elas. E nós vemos a compaixão de Jesus nos 4 evangelhos e ao longo de todos os evangelhos vemos muitas vezes Jesus movido de grande compaixão. Ele olhava, imagina, ele estava na praia e via as multidões, ou subia um monte, via as multidões, ele olhava e via e analisava. E Jesus diz, só posso ter compaixão destas pessoas. Ele tinha ali a imagem das consequências do pecado. Porque o pecado entrou no mundo e trouxe a morte, a dor, o sofrimento, a tragédia. O mundo é como é porque está debaixo da maldição do pecado, que está lá em Gênesis capítulo 3. E Jesus olhou e ele sentiu o que as pessoas sentiam. Jesus viu a dor das consequências do pecado. Jesus importou-se com as dificuldades das pessoas. Sabe até que ponto? Ao ponto de chorar, de irromper em lágrimas, de se comover. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas quando viu as irmãs a chorarem, os judeus a chorarem, ele chorou também. Porque teve empatia com essas pessoas. Quando Jesus estava a chegar à cidade de Jerusalém, estava a entrar na cidade de Jerusalém, o que é que fez Jesus?
viu a cidade e chorou. Chorou sobre a cidade. Porque ele viu a cidade, uma cidade de Jerusalém, que o ia rejeitar a ele como Messias. Onde ele ia ser preso, iria ser maltratado e crucificado. E esse choro de Jesus era um choro que veio do coração de Deus. Porque Jesus disse, como diz o profeta, quantas vezes eu te quis reunir como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Jerusalém, que matas os profetas que eu envio. E hoje, como Deus mostrou e mostra toda a sua compaixão e o mundo volta-lhe as costas. Então, em João 5,40, Jesus disse assim àqueles que o ouviam, não quereis vir a mim para teres de vida. Pode imaginar, Jesus, com todo o seu poder que ele mostrou e compaixão e amor, e ele dizia, não quereis vir a mim para teres de vida, vida eterna. Compaixão, irmãos, foi um dos motivos de Jesus para este seu ministério com as pessoas. Em segundo lugar, que motivos mais levaram Jesus a ter feito o que fez e como fez? Versículo 36. Grande compaixão, quando viu as multidões, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu as condições espirituais daquelas multidões. Como é que as multidões andavam? Diz aqui, cansadas e desgarradas, perdidas, espiritualmente dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus está aqui a dizer que sabia que aquelas pessoas estavam desesperadamente necessitadas. Um significado mais profundo destas duas palavras, cansadas e desgarradas. Cansadas quer dizer verdadeiramente rasgadas, dilaceradas, devastadas. E por isso ele teve grande compaixão. E desgarradas quer dizer prostradas, totalmente desamparadas. Sabem quem é que devia ser e quem é que pretendeu ser o pastor das ovelhas de Israel? Eram os fariseus e os escribas. Os fariseus, os escribas e os sacerdotes eram os líderes de Israel que tinham a responsabilidade de ensinar e de ser o exemplo para as ovelhas de Israel. Olha, mas Jesus está a dizer, mas andam todos dispersos, cansados, desgarrados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Afinal, que cuidado é que os fariseus e escribas e sacerdotes tiveram com as ovelhas de Israel? Quer dizer que aqueles líderes espirituais não deram pasta às ovelhas, não as alimentaram espiritualmente com a palavra de Deus. Jesus confrontou estes líderes quando ele muitas vezes disse, hipócritas, escribas e fariseus, atam fardos pesados e difíceis de suportar. Ou seja, acrescentaram leis e leizinhas à lei de Deus, à palavra de Deus. Diz, fardos pesados e difíceis de suportar. E os põem aos ombros dos homens. E disse mais, fecham aos homens o reino dos céus. E disse mais, está tudo em Mateus 23, podem ler em casa. Devorais as casas das viúvas. E Jesus esteve ali a dizer o que eles faziam. E por isso Jesus viu as multidões e elas estavam desgarradas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Podem imaginar, então, irmãos, o que é que sentiram estas pessoas quando ouviram o convite de Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus disse isso hoje também. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o motivo de Jesus ter feito aquilo que fez e da maneira que fez, porque viu as multidões, teve grande compaixão delas, porque elas andavam perdidas, sem alimento espiritual, perdidas espiritualmente. Terceiro motivo de Jesus ter feito o que fez. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos, Jesus viu, olhou as multidões e disse: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. A ceifa é realmente grande. Irmãos, terceiro e último motivo aqui escrito, que levou, o que motivou Jesus a fazer como fez, grande compaixão, viu a condição espiritual das pessoas que estavam perdidos e viu a consumação vindoura. Jesus amou, cuidou, ministrou às pessoas por causa da consumação vindoura. Notem a palavra que Jesus usa aqui. A ceifa é realmente grande. A ceifa. Sabem o que é uma ceifa? A ceifa. Vai haver uma ceifa. Vamos ver se conseguimos descobrir qual é a ceifa de que Jesus fala aqui. A colheita. Não é o campo. Jesus não está a falar do campo. Não está a falar da seara. Uma coisa é o campo. Nesse campo está a seara. E depois vai haver a ceifa. A ceifa é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus. Que vai cair sobre todo o mundo. E Jesus viu isso. Olhem o que diz o profeta Joel, capítulo 3, versículos 12 e 13. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Chegou o tempo do julgamento de Deus. Então nosso Senhor Jesus viu a consumação, viu o final da humanidade. Ele viu a perspectiva da eternidade. Ele não viu as pessoas apenas nos seus problemas. Ele não viu apenas que viu e cuidou paralíticos, de doenças, de tudo. Ele viu ainda mais. Ele viu as pessoas perante o julgamento de Deus e condenadas ao inferno. Jesus disse em Mateus 13:30, assim: deixai crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, o joio são os descrentes, que não se voltaram para Deus. Mas o trigo, os crentes, ajuntai-o no meu celeiro. Também o livro do Apocalipse revela a ceifa. Apocalipse 14, versículos 15 e 16. A última semana da história da humanidade. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sob a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então a ceifa é a consumação final, a consumação, fim dos tempos, tempo de tristeza. É isso que Jesus viu aqui. A ceifa é grande. Poucos os obreiros, poucos os ceifeiros. Então, irmãos, porquê é que Jesus ministrou às pessoas? Porque Ele as amava. Ministrou-lhes por causa da sua terrível condição, perdidos, desgarrados, e porque Jesus viu a consumação final, que é o que espera toda a humanidade. Versículo 38. Aqui Jesus vai revelar parte do plano de Deus para salvar o mundo, salvar a seara que está no campo. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. É verdade. Então, qual é o plano que Jesus aqui anuncia
para que o mundo na ceifa possa ir para o celeiro, ir para junto de Deus. É a oração. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que manda obreiros para a sua colheita. Na justiça de Deus, porque Ele é um Deus santo e justo, Deus tem de julgar o pecado. Mas no outro lado, no seu grande amor, Deus quer salvar todos os que forem possíveis desse julgamento final. Deus não quer condenar ninguém. E por isso Jesus diz para orarmos. Orarmos porquê? Rogai, pois, ao Senhor que manda obreiros, mande ceifeiros, mande missionários, mande evangelistas, mande pastores para a sua colheita. Notem que Jesus não diz para orar pelos perdidos. Ele não está aqui a dizer, orem pelos perdidos. Aqui Jesus está a dizer, orem por obreiros. Orem por homens e mulheres que vão levar o Evangelho da salvação. Porque a ceifa vai ser grande. A ceifa vai ser grande. Em conclusão, irmãos, Deus chamou-nos para nós ensinarmos a sua palavra. Como o estamos a fazer. Deus chamou-nos para proclamarmos que há um reino eterno, prometido à nossa espera, para todas as pessoas que crerem no nome do Salvador Jesus. E porque o amor de Deus é um amor real, é um amor verdadeiro, e é um amor que está em nós também que o conhecemos. Nós também temos de ver a condição espiritual das pessoas, do mundo à nossa volta, e entendermos, vai haver a ceifa, vai haver uma ceifa. E Jesus pede para nós termos essa visão, essa percepção, e para orarmos, rogarmos, para intercedermos, para suplicarmos a Deus para enviar ceifeiros. Vejam que Jesus está aqui a revelar que Deus vai mandar, Deus manda obreiros. Deus irá fazer isso. Mas Ele pede que nós oremos. Eu vou contar duas histórias verdadeiras. Uma do século XIX, outra do século XX. Duas histórias. Gostam de histórias? Pronto. Vou contar duas histórias. Uma igreja da Escócia, século XIX, uma igreja da Escócia, enviou um missionário para a África. E ele esteve lá muito tempo em África, como missionário, foi levar a palavra de Deus, e depois de estar lá muito tempo, regressou para a sua igreja na Escócia, e ele ia dar um relatório à igreja que o enviou e que o sustentou, um relatório do seu trabalho como missionário em África. E o objetivo principal era revelar as necessidades, dar testemunho e incentivar mais missionários para irem para a África. Não é? Ele queria falar e vão ouvir para que alguém fique desperto e seja chamado para a África. E, no entanto, era inverno como hoje. Olha, vamos imaginar que era como hoje. Era inverno. No dia em que o missionário foi dar o seu testemunho lá na Escócia, era inverno, estava frio, chovia e não foram muitas pessoas à igreja naquele dia. E dos que foram, a maior parte eram já de idade. Que já não tinham muita idade para ir como missionários para a África. Mas ele ficou assim um bocado triste, um bocado desapontado, mas ele sentiu que ia entregar na mesma a mensagem e o testemunho. E assim fez. Falou sobre as necessidades, a necessidade de mais missionários, e depois ele terminou dizendo: quem irá? Quem irá? Quem quer ir para a África? O organista da igreja
tinha tocado os hinos daquele culto, tinha um menino pequeno, um jovenzinho que o auxiliava no órgão. E quando ele ouviu, quem irá, quem irá? Aquele pequeno rapaz levantou-se, eu irei, eu irei. Eu irei. Ele era ainda apenas um menino quando ele ouviu este apelo do missionário. E disseram, olha, mas para ir para a África, o melhor é ir como médico, para poder trabalhar com as pessoas. Irmãos, aquele menino cresceu, estudou, formou-se em medicina. O seu nome é David Livingstone, um dos maiores missionários em África. Pequenino, estava lá ao lado do organista, eu irei. E cumpriu. Igual falta a segunda história. Esta é já do século XX. 1909, um homem canadiano que se chamou Jack Miner, ele pretendeu saber para onde é que as aves migravam. Sabem que as aves migram, não é? Como nós. Às vezes migramos, está aqui frio, vou para ali, está calor, não é? E ele pretendia saber, mas afinal, para onde é que os gansos e os patos selvagens migram? É. Isto, atenção, hoje é muito fácil ver os programas do Discovery e ver, olha, os patinhos vão para ali, mas em 1900 não era assim, não é? O que é que ele fez? Então ele apanhava os patos nos ninhos e punha-lhe uma anilha e com o nome dele e a morada dele. O pensamento dele, este pato, o que é que lhe vai acontecer? Os caçadores vão matá-lo. Apanham o pato. E alguns, se calhar, vão ver o meu nome e morada e escrevem-me. E assim ele ficou a saber, olha, este pato foi caçado aqui, este foi caçado ali. Ele ficou a saber, ao longo de alguns anos, para onde é que migravam os patos, onde eles eram apanhados e caçados, era ali para onde eles iam, ficou a saber. Bom, mas isto foi em 1909. Em 1914, ele começou a pôr também nas anilhas dos patos versículos bíblicos. Versículos bíblicos. E fez das aves missionários com asas. E ele começou a receber cartas também, porque ele punha os versículos bíblicos, o nome dele e a morada dele, com testemunho de pessoas que se converteram, que foram tocadas no seu coração pelos versículos bíblicos dos patos que os caçadores matavam e levavam para casa, e depois liam os versículos o caçador e a mulher do caçador e os filhos do caçador. A dada altura veio visitar este senhor canadiano Jack Miner, um missionário da região norte do Canadá, uma zona muito remota, veio visitá-lo e disse-lhe, irmão, houve um avivamento entre um povo de esquimós da zona norte, mesmo remota lá do Canadá, por causa dos versículos bíblicos que iam nas patas dos patos e gansos que eram apanhados lá. Irmãos, isto é uma história verdadeira. Rogai ao Senhor da seara que manda obreiros para a sua colheita. Olha como Deus usou desta forma para que a palavra dele fosse para sítios que naquele tempo, em 1900, não era muito fácil. Irmãos, e nós, eu quando vou, não sou só eu, tenho sempre na minha carteira uns versículos bíblicos, uns folhetos bíblicos. Vou ao Mercadona, já lá ficaram muitos. Vou ao Pingo Doce, vou à bomba de gasolina, tenho sempre a ficar.
Deus vai fazer o resto. Possa cada um de nós também. Jesus viu todas estas coisas, ele fez desta forma. E nós devemos seguir o seu exemplo. Amém.